Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. E hoje, ó, você vê que bacana, hein? Estamos aí já no 16º episódio. E meu muito obrigado a cada um que tá me ouvindo, que tá me acompanhando, que tem me incentivado, que tem me mandado o tema pra cá, que tem me mandando mensagem ali, pedindo pra poder falar sobre alguma coisa. Pô, isso é muito bacana mesmo assim. É muito bacana, eu me sinto muito mais motivado em estar aqui. E de novo, como eu falo, eu repito, pra mim é literalmente o meu setting terapêutico pessoal. Porque eu adoro estar aqui, ligar meu microfone e começar só a falar. Só falar e só jogar as coisas pra fora assim. Então isso é muito bacana, tá? Obrigadão de novo. E hoje, gente, então, vamos lá, né? Cara, eu tenho uma amiga e ela é prima da Giovana, da minha mulher, a Tamara. Abraço, Tamarinha. Ela pediu pra eu poder falar sobre autoaceitação num contexto geral, né? Tanto uma questão de corpo assim também, como em questão de sujeito, né? Da gente mesmo enquanto próprias pessoas assim. E com certeza, mano, isso é um baita gancho pra eu poder abordar sobre a terapia também, porque minimamente as pessoas procuram terapia por uma autoaceitação, né? Primeiro, mentira, né? Primeiro elas procuram terapia pra poder ser aceita pelas outras pessoas, aí elas começam a perceber que o rolê é totalmente outro, que ela tem que aprender primeiro a cuidar da casa dela, que no caso é dela mesmo, né? E aí quando ela percebe e entende que, porra, então o negócio aqui é eu falar sobre mim e cuidar de mim primeiro. Basicamente é isso. Então, acho que esse é um rolê bem bacana, assim, sabe? Pra gente poder tentar ir destoando isso ao longo da conversa acerca da autoaceitação e aceitação por parte de terceiros. Então, cara, vamos lá, vamos começar o EP. Tô bem empolgado. Trouxe algumas coisas aqui que eu pesquisei também, que eu estudei. Acho que vai ser bem interessante e muito desafiador hoje também, tá? Beleza? Então bora. Falar sobre autoaceitação é algo muito delicado e um pouco difícil, com toda certeza, né? Ainda mais quando parte daquilo que a gente tanto nega, resiste e se defende. E a resistência é algo que nos acompanha, né, por todo o tempo, assim, digamos assim, né, de uma forma bem crua. A gente é tão resistente a ponto da gente negar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz. A gente se torna tão resistente, ao mesmo tempo se defende tanto que a gente não percebe, sabe? É como se fôssemos uma muralha, uma fortaleza, uma defesa impenetrável. Só que é o que a gente acha, né? E o mais interessante, o mais cruel, né, desse lado é o quanto a gente briga internamente dentro dessa fortaleza, o quanto a gente, a cada dia que passa, vai perdendo mais de si, né? E isso é um ponto muito importante sobre a autoaceitação, que não é sobre perder, muito menos sobre conformar, é sobre reconhecer. E mesmo que tu se reconheça e eu reconheça de fato que eu preciso mudar algumas coisas, que eu preciso melhorar em alguns pontos, que eu preciso minimamente aceitar todas as minhas imperfeições, um dos pontos cruciais além disso também que eu percebo é o fato de admitir. Porque reconhecer eu posso simplesmente, minimamente, só verbalizar sobre isso, né? Eu estar conversando com uma pessoa, trocando ideia, e ela tá me demonstrando com pontos, né, cruciais, assim, com argumentos, de fato que eu deva reconhecer isso, e de fato eu reconheça. Mas o admitir que me faz partir para ação, para um plano de ação, para um outro tipo de estratégia, para um outro caminho de mudança, talvez esse seja um dos pontos mais difíceis, tá? Mas eu acredito que já seja um ponto já o reconhecer. Muitas pessoas não chegam nem nesse ponto de reconhecer, de que elas estão erradas, de que minimamente elas estão sendo soberbas, né, com elas mesmas assim. E talvez é uma sacada que as pessoas não conseguem compreender e não conseguem entender muito, é de que elas confundem, de novo, né, a questão da aceitação com conformidade. E não necessariamente é sobre isso e não é isso, né? A aceitação por si só é quando tu olha pra ti e tu diz pra ti mesma que, cara, eu sei que eu tô errado, eu sei que isso aqui não tá certo, eu entendo e compreendo que eu sou uma pessoa difícil de lidar, sim. Eu entendo e compreendo que eu sou uma pessoa que eu já fiz muita cagada na minha vida também. Eu entendo e compreendo de que eu venho me deixando em segundo lugar e ajudando muitas pessoas, sendo o super-herói de outras pessoas, e que isso não pode ser como tá. Eu quero mudar isso.
Então, por isso que eu disse no começo que o primeiro passo pra gente poder mudar é o reconhecimento, né? Então, quando a gente reconhece e a gente admite isso como sendo uma forma de ação, então a gente quebra o conceito de conformidade. Porque o conceito de conformidade é o quê? É quando tu olha pra tudo isso e tu fala, é isso aí, não tem o que mudar, né? Vou morrer assim mesmo. Como eu já ouvi de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Então a parada é totalmente outra. O aceitar é admitir e mudança. Não simplesmente o aceitar significa se conformar, tá? Coloquem isso na cabecinha de vocês. Aceitar não é se conformar. Sobre isso que a gente tá falando aqui. E tem um outro ponto que eu acho muito crucial, até mesmo para poder tentar diferenciar, tá? Quando a gente fala de autoaceitação, parte do conceito de autonomia, né? De nós para nós mesmos. Há outras pessoas que têm uma baita dificuldade com relação a isso, por quê? Porque parte de uma aceitação de um terceiro para que ela mude, entende? Então a gente depende de uma condição, o que é muito complicado e mais dificultoso para a pessoa, para o sujeito, tá? Então quando a gente tá falando de autoaceitação é da gente pra gente mesmo. Pessoas que não conseguem se aceitarem e ao mesmo tempo sempre buscam a aprovação de terceiros pra poder se validar, cara, mano, aí é bizarro, velho. Aí é briga de cachorro grande, aí tem que levar pra terapia mesmo, é mais complicado, é mais difícil de entender isso daí até mesmo no processo dela mesma, com ela mesma. Se tem uma questão familiar, uma questão conjugal, uma questão de outras relações, cara, é caroço no angu, basicamente, velho. Como a gente diz lá em Minas, né? Tem caroço nesse angu aí, é mais complicado. Então, e aqui, ó, eu tô deixando bem claro que eu tô falando mais de uma questão mais pessoal, mais singular, mais individual. Eu nem vou entrar muito nesse ponto aí, porque senão a gente vai começar a entrar com a questão de comparação, com questões de papéis. Então, cara, vai ser uma zona, assim. Eu posso falar isso em outro podcast. Mas, enfim, eu só quero deixar isso bem claro, tá? Que quando a pessoa tem dificuldade em aceitar ela mesma, porque ela depende de uma aprovação de um terceiro, cara, isso é complicado, tá? Então, só pra deixar isso bem frisado, assim. Voltando. A autoaceitação, ela parte muito. Eu gosto muito de verbalizar algumas coisas minhas, tá? Tipo, eu tô de boa assim em casa assim. E eu costumo verbalizar. Falar alto mesmo assim, porra, cara, como eu fui babaca. Ou tipo, caramba, nossa, eu me senti muito. Eu acho que fui muito orgulhoso nessa minha decisão aqui. Então, uma das coisas mais legais, assim, que eu falo, né, nesse processo, assim, da gente, com a gente mesmo, assim, é o quão furioso a gente fica com a gente. E ao mesmo tempo, o quão incongruente, incoerente a gente começa a pensar. Tipo, não é possível que eu sou assim, velho. Não é possível que eu faço isso. Não é possível que eu já fiz isso. Ou no sentido de... Cara, esse não é o José, velho. Nunca da vida. Pô, e parece assim, quanto mais a gente nega, parece que pior fica, né? E quando a gente escuta de outra pessoa falando da gente assim, e a gente nega. Nossa, a gente fica putão assim. Porque tem tipo, tá, vamos lá. Tem duas óticas, né? Tipo assim. Tem a ótica de que a pessoa fala muito da gente e tal, e não tem nada a ver às vezes com a gente mesmo. Mas às vezes aquele maldito falou assim, e tu escuta assim, faz sentido. Então não é tanto sobre o outro não, é mais sobre mim mesmo. Porque às vezes a outra pessoa, ela pode ser o nosso reflexo, tá ligado? A gente consegue se enxergar no outro também. E é uma parada, assim, que a gente aprende na clínica, a gente aprende muito no cotidiano, nas relações, assim, né? Mas uma das coisas que eu acho mais fascinantes, assim, pra gente que procura essa questão do autoconhecimento, autoaceitação, essa questão mais autônoma de ser, é o fato de quando a gente aprende a se ouvir. E eu, lendo o livro, né, do Palhaço Psicanalista, do Paulo Tebas com o Christian Dunker, chega numa parte do livro que ele aborda sobre isso, né? De que, de fato, a análise, o paciente, ele começa a se tornar mais consciente quando ele aprende a se ouvir. E é na terapia que a gente aprende a se ouvir mesmo, né? Tanto em relações, assim, que sejam mais próximas, com pessoas que tu tenha mais afinidade, mas uma relação muito mais, digamos, saudável também, isso se torna mais comum, tá? Com que relações que ela permita que tu seja o que tu é. Então, é mais autêntica, assim, né? Digamos, né? E de fato é isso, cara. Pra mim tá muito ligado, tá? Esse lance da própria fala e do bancar e sustentar sobre ti mesmo, assim. Porque é uma confusão. É um desconforto.
é um inferninho quando tu se percebe, quando tu se dá conta da maneira como tu é, como tu se posiciona, da maneira como tu funciona, da forma como tu lida com as coisas, tu olha assim, fica, cara, lembra muito tipo uma traição, sabe? Quando tipo tu olha pra ti e fala assim, cara, não acredito que eu faço isso, mano. Eu não acredito que eu sou dessa forma. E aí a gente tem um puta conflito entre o real e o ideal, né? Porque tu tem um ideal da maneira como tu é e como tu gostaria de ser e como tu pensa que tu é. E na verdade, quando tu começa a quebrar os teus próprios pedestais, tu se decepciona. Tu fica puto. Tu fica com raiva. E às vezes até com nojo de ti mesmo. Fica, cara, pô, não acredito que eu sou assim, mano. Não tem lógica pra mim eu ser assim. Por exemplo, essa semana eu tive um paciente que a gente fez o atendimento na terça-feira. E ele se deu conta na sessão de que ele é um cara grosso com algumas pessoas assim. E que ele responde de uma forma muito grossa, assim, muito respondão. Né? E isso estava atrapalhando as relações dele assim. Aí ele se deu conta na sessão, ele ficou puto. Muito puto. Falei, cara, pô, eu não tinha percebido isso ainda, Zé. Eu falei, sim, eu sei. Eu já tinha percebido, a gente já tinha trago isso pra cá. Só que a diferença desse tempo todo é que tu não verbalizou isso de uma forma assim, bancando e sustentando, de que eu sou assim. E assim, pessoal, deixando bem claro, tá? Quando a gente começa a se dar conta de algumas coisas da gente, dos nossos podres, digamos assim, daquilo que a gente tanto evita, a gente não quer falar, não quer mexer, incomoda pra caramba, mas também depois te liberta. E de novo, não é sobre conformismo, é sobre a gente levantar isso, aceitar e trabalhar pra poder ser um pouco menos, tá? Dependendo da coisa até, né, digamos assim, tu queira tirar aquilo ali de uma vez, né? Não ser tão egoísta, não ser tão arrogante, mas eu acredito que tudo isso a gente teve como construção a partir de possíveis defesas, pra gente poder lidar com o contexto e com as coisas que aconteciam, tá? Então eu acredito muito nisso. E por isso que eu sempre digo e reforço que tudo tem uma função, né? É saudável ou não? Aí é outro patamar, mas ainda assim tem uma função, tá? Ou seja, pra poder finalizar, eu acredito muito que a autoaceitação parte muito da maneira em como a gente olha no espelho. E a gente não tira nada nem põe. E a gente aceita tudo que tá ali. Aquela forma bizarra, aquela forma estranha. Isso tanto uma questão pessoal, né, interna assim, né, individual, como também uma questão corporal. É de tu olhar pra si, cara, pô, mano, eu tô muito gordo, velho. Nossa, eu tô inchado. E a desgraça é, tipo, o que tu vai fazer com isso, velho? Reclamar não adianta porra nenhuma, irmão. Vamos fechar a boca, vamos entrar pra um treino, vamos fazer uma caminhadinha, vamos fazer uma corrida. É isso, talvez é uma sacada que é uma coisa que as pessoas não entendem. Elas olham pra isso e não fazem nada. Elas se conformam. E eu sou um cara muito inconformado, foda-se. Eu sei como é que é pesar 100 quilos, é uma desgraça. Tu põe uma calça e não entrar, tu põe uma camiseta parecendo uma pamonha amarrada. Tu tá subindo uma escada e tá ofegante, tu tá correndo e tá ofegante. Tu ficar escolhendo 3, 4, 5 camisas e não saber qual delas vai ficar menos pior. E comprar uma camiseta preta assim pra poder tampar um pouco as curvinhas e vai tomar no cu, velho. Me perdoem, né? Enfim. Mas vocês entendem? É esse que é o ponto. Olha pra tua relação agora, olha pra ti e se pergunta, caralho, eu não paro com relação nenhuma, mano. O que eu tô fazendo de errado também? Qual é a minha corresponsabilidade nessa merda que eu tô arrumando? O porquê eu não paro emprego nenhum? Qual é a minha corresponsabilidade nisso também? O porquê as coisas não dão certo pra mim? Mano, esquece Deus, esquece as entidades, esquece o horóscopo, esquece o planeta, esquece, foca em ti agora. Vamos pensar em ti, no que tu tá fazendo ou o que tu tá deixando de fazer. Compreende? Por isso que eu falo que é um processo muito árduo, por isso que eu digo que é um processo muito complicado, por isso que eu digo que é um processo difícil, mas ele não é impossível. É um trabalho de formiguinha. Então quando eu pesei lá os meus 100 quilos, de novo, eu não quero voltar a pesar 100 quilos, por isso que eu tô me matando de treinar mesmo, tô gostando pra caramba, tô correndo, tô fazendo Muay Thai, tô fazendo musculação, fazendo cardio em casa na minha bicicleta que a gente comprou. Porque eu sei como é que é pesar 100 quilos. É um inferno, velho. É uma merda, cara. É uma desmotivação, assim, total. Tu se enxerga lá no fundo do poço. Compreende? Então, assim, olha pra ti com um pouco mais de seriedade e tente se atentar sobre aquilo que tu quer mudar. E sustente e banque. Tá ligado? É esse que é o ponto. Sustenta e banca. Reclamar, me perdoa. Não adianta. Desabafar é muito bom. Acho que aí que talvez tenha um ponto bem bacana pra poder tentar abordar, tá? A diferença entre reclamar e desabafar. O desabafo é quando tu joga, tem alguém pra te ouvir, ele nem que seja um amigo, até mesmo um terapeuta e tal. E tu olha e fala assim, cara,
eu tô muito bem, velho. Porra, e amanhã tu vai fazer um pouquinho diferente. Tu vai mudar de posição, tu vai se posicionar, tu vai fazer um novo plano de ação, tu vai ter um plano B, C e D. Já o reclamar, mano, porra, é foda, cara. Pô, já ficou perto de gente reclamona? Eu já. Mano, me suga minha energia. Aí o filho da puta sempre reclama e faz porra nenhuma, velho. Quantas pessoas já dei corte? Falei, mano, me perdoa, velho. Mas assim, tá, e agora? O que você vai fazer com isso? Ah, mas minha casa não muda, mas ela também não... Falei, meu irmão, tô falando de ti, velho. O que tu vai fazer com isso? As pessoas não querem se responsabilizar. As pessoas não querem sustentar suas próprias coisas. As pessoas não querem ter culhão de vestir as próprias calças. Ou como o pessoal diz muito aqui no sul, né? Tá ligado? Então, tipo assim... Pra mim vai muito de encontro a isso. Vai muito, mas muito mesmo de encontro a isso, assim, sabe? Então... De novo, né? Sobre essa questão dessa autoaceitação. Quantas pessoas tiveram que ter a última gota do copo para que elas mudassem? Quantas pessoas tiveram que perder muito para elas poderem começar a se valorizar? Quantas pessoas tiveram que passar por muita merda para poder agora ter aprendido a se colocar como prioridade nesse seu próprio processo de autoaceitação? Quantas pessoas tiveram que quebrar o próprio espelho para entender que todos aqueles cacos fazem parte dela? Tá ligado? Então, acho que é mais ou menos por aí sobre esse lance, assim. Pessoal, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Eu agradeço demais. Eu percebo que eu fui pra uma outra linha, mas eu acho que eu tentei colocar tudo junto no mesmo conceito, tá? Eu agradeço muito a você que me ouviu até agora também. Meu muito obrigado. Nós vamos aí logo mais pro 17º EP, se não me engano. Isso. E a gente se vê ou domingo ou então semana que vem. Tá bom? Brigadão. Pra quem não me segue nas minhas redes sociais ainda, me segue lá no @JoséHenriquePC. Vai estar aqui na descrição também do meu podcast. Me mandem temas também. Agradeço muito se me sugerirem outros temas. Vai ser bem bacana me adentrar assim sobre isso e tentar escorrer sobre o meu achismo em cima disso. E tá bom. Obrigado. Valeu. Brigadão e até o próximo EP. E tchau.